Bom, pessoal, tudo bom? No vídeo anterior eu tinha falado com vocês sobre a chegada de Hitler ao poder e a ascensão do Terceiro Reich. A partir daí a gente começa a observar um projeto não apenas de aparelhamento do Estado, mas também um projeto de nazificação da nação alemã. Hitler, ao chegar ao poder em 1933, ele começa a criar meios e mecanismos por meio de leis, por meio de decreto. Isso ficou muito mais viável a partir do episódio do Reichstag na tentativa de incêndio. A partir de 1934, portanto, Hitler começa a adotar uma postura mais centralizadora, utilizando os aparelhos do Estado ao seu favor. Nessa postura, Hitler começa, portanto, aquilo que a gente vai chamar de nazificação da nação alemã. Isso, em primeiro lugar, a gente observa desde a educação de base, na educação de crianças, de meninos e de meninas. A educação de base, ela já era voltada no âmbito daquilo que a gente chamou de teorias raciais, ou seja, a defesa e a postura de uma visão de uma raça superior, a raça ariana. A definição dos estereótipos, de como era então ariano, isso já era definido desde a infância. Ao mesmo tempo, a propaganda antissemita já estava presente nos materiais didáticos. Os meninos, desde a juventude, já eram criados para serem membros do exército e defensores ideólogos do partido. A juventude hitlerista, criada em 1936, já doutrinava meninos de 10 a 18 anos na disciplina militar e no culto ao Führer. Havia também a Liga das Jovens Alemãs, que criavam essas meninas para o papel de mãe, servindo ao Estado através da maternidade. Então existia um ideal da verdadeira alemã, aquela que estava apta para procriar, os arianos desse grande Estado. E claro que a educação de base como um todo foi nazificada, no sentido de ter uma postura dentro daquilo que a gente chama de darwinismo social. A biologia ensinava a hierarquia racial, a história ela foi ressignificada, construindo na figura do judeu o grande inimigo e a causa das dificuldades que a Alemanha vivia. E claro que a educação ela vai ser voltada dentro do aparato da ideologia. Nesse âmbito também a gente vai ter também uma defesa da estética ariana. O ariano ele deveria ter um corpo atlético, e isso ficou muito mais visível a partir de 1936 no episódio dos Jogos Olímpicos, onde acreditava que a Alemanha iria vencer facilmente, porém rapidamente foram surpreendidos com o afro-americano Jesse Owens, por exemplo, que conquistou 4 ouros. Nesse âmbito, portanto, nós temos a defesa de uma proposta estética. Em 1935, nós temos a promulgação das leis de Nuremberg. Essas leis elas tinham como objetivo muito claro a perseguição sistemática aos judeus. Agora, a perseguição ela não é apenas no âmbito do partido, elas são incorporadas no âmbito do Estado, passam a ser institucionais. A lei da cidadania do Reich, por exemplo, quando foi publicada, os judeus perderam a sua cidadania. Os judeus não são mais considerados alemães. Um judeu, para ser considerado um alemão, aquele que é de etnia, se ele tiver algum judeu até a 4ª geração, ele não é considerado alemão, ele é considerado judeu. E existia um registro muito claro, muito rigoroso quanto a isso. Também havia leis para proteger o sangue alemão e a raça ariana, uma proibição de casamento e relações entre judeus e alemães. E claro, as leis de Nuremberg elas vão incentivar o boicote ao comércio de judeus, a retirada da cidadania e a perseguição sistemática de sinagoga e de judeus em todo o território alemão, que vai culminar, por exemplo, na criação dos guetos e dos campos de concentração. Havia também um projeto arquitetônico de engrandecimento da Alemanha. O arquiteto Albert Speer, por exemplo, chamou muita atenção de Hitler, ele era muito devoto de Hitler, com seu projeto arquitetônico de construir a capital do império que dominaria o mundo por 1000 anos. Então havia um projeto de construção de uma Alemanha de proporções milenares.
Ao mesmo tempo, nesse âmbito da nazificação, a gente observa uma propaganda anticomunista. Isso vai se reforçar por meio de algumas alianças que a Alemanha vai fazer na década de 30, como, por exemplo, o Pacto Anticomitê, feito com o Japão contra o comunismo soviético. E a gente vai ter a inserção, por exemplo, depois da Itália nesse pacto. E a gente vai ter a criação do eixo, como essa estrutura militar, econômica, com o objetivo de combater a União Soviética. Ainda nesse âmbito da nazificação, a gente vai observar também o Lebensraum, a política do Estado vital. Nesse âmbito, a Alemanha tinha como objetivo da ampliação dos seus territórios. Um dos territórios que ela vai reivindicar são aqueles chamados os Sudetos, na região da Tchecoslováquia. Era uma região que pertencia ao Estado da Tchecoslováquia, porém, em uma conferência em Munique, em 1938, o ministro da Inglaterra, o Chamberlain, o presidente da França, da Itália, o Mussolini, da Alemanha, o Hitler, assinam um acordo, claro, sem a participação da Tchecoslováquia, onde fica definido que a Alemanha poderia sim anexar esses territórios, até porque uma quantidade significativa de cidadãos daquela região consideravam-se alemães. Então, para pacificar e permitir então o crescimento da Alemanha, o Chamberlain, quando ele chega na Inglaterra, venhamos com a vitória, nós conseguimos a paz. Foi cedido então os Sudetos à Alemanha, mas ali fazia parte de um processo, de um progresso e de um projeto de expansão territorial. Depois Hitler começa a ocupar a região da Renânia, ali próxima ao rio Reno, com o objetivo de militarizar e se defender da Alemanha, e ao longo do tempo a anexação da Áustria. E em 1939 é feito um acordo, um pacto que vai gerar um espanto em todo o mundo ocidental. O Pacto Molotov-Ribbentrop. Molotov era o ministro das Relações Exteriores da União Soviética e Ribbentrop era o ministro das Relações Exteriores da Alemanha. Esses dois fecham um acordo, um pacto de não agressão. Depois do Tribunal de Nuremberg, em 1946, veio à tona documentos que trouxe um entendimento melhor sobre esse pacto. Esse pacto ele foi feito sob uma condição de que a Polônia, fosse dividida entre as duas potências, a Alemanha e a União Soviética. Então, esse pacto de não agressão já previa um ataque ao território da Polônia e uma divisão entre os dois, para então compor os interesses tanto da União Soviética quanto da Alemanha. Nesse âmbito, a Alemanha conseguia, de certo modo, uma resguarda, no sentido de enviar o seu contingente para o Ocidente. Lembre-se que na Primeira Guerra Mundial, a Alemanha elaborou o chamado Plano Schlieffen, com o objetivo de fazer uma invasão rápida à França e depois concentrar suas forças na Rússia. Agora, esse pacto tinha como objetivo de blindar, trazer um pacto de não agressão. Então, a Alemanha não se preocupava com a frente oriental e se concentrava os seus ataques na frente ocidental. E a Alemanha conseguiu isso depois da invasão à Polônia. Então, esse pacto deu uma estabilidade para a Alemanha, ao mesmo tempo, para os soviéticos, uma capacidade, um tempo hábil para conseguir se rearmar. Era o objetivo de Stalin por meio desse tratado que levou todo mundo, o mundo ocidental, a ficar espantado com a execução desse acordo. Por fim, aqui nós temos o cenário, o ambiente, antes da Segunda Guerra Mundial, que vai de fato eclodir no dia 1º de setembro de 1939, quando a Alemanha invade a Polônia.